very clearly here Povo abençoado, nós vimos muito claramente aqui that the Lord is saying that the Holy Spirit is very central, especially in these last days. que o Senhor está dizendo que o Espírito Santo é muito central, especialmente nestes últimos dias. That his role is very central in the church, Que o papel dele é muito central na igreja. and especially in these last days. E especialmente nestes últimos dias. So the other role of the Holy Spirit that I want to explore today with you Então, o outro papel do Espírito Santo que eu quero explorar hoje com vocês, as the Lord enables this conversation, enquanto o Senhor possibilita esta conversa, is in the book of James chapter 1 verse 14, está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14, where it says, onde ele diz: but each person is tempted mas cada pessoa é tentada when they are dragged away quando eles são arrastados by their own evil desires pelas suas próprias cobiças and enticed. e seduzidos. And in order to underscore that very important point to you, E para enfatizar este ponto muito importante para vocês, I'm reading the book of Matthew chapter 4, eu estou lendo o livro de Mateus, capítulo 4, and it says the following. e ele diz o seguinte: Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry, and the tempter came to him and said, E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus answered, It is written, E respondeu Jesus: está escrito: Man shall not live on bread alone, but on every word that cometh from the mouth of the Lord. não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. If you are the Son of God, he said, Se tu és o Filho de Deus, ele disse, throw yourself down, for it is written, atira-te abaixo, porque está escrito. He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus answered him, It is written, do not put the Lord your God to the test. E respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Verse 8. Versículo 8. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Então o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Verse 9, the book of Matthew chapter 4, he says, Versículo 9 do livro de Mateus, capítulo 4, ele diz, All this I'll give to you, he said, if you bow down and worship me. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrando-se me adorares. Verse 10 he says, Versículo 10 ele diz, Jesus said to him, Away from me, Satan, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, for it is written, Worship the Lord your God and serve him alone. porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele darás culto. Then the devil left him, and the angels came and attended him. Com isto, o diabo o deixou,
e eis que vieram anjos e o serviram. Why have I read this verse for you as we are looking at the role of the Holy Spirit? Por que eu li estes versículos para vocês enquanto nós estamos examinando o papel do Espírito Santo? Blessed people, the Holy Spirit is the one that assists the church. Povo abençoado, o Espírito Santo é aquele que ajuda a igreja. He helps the church. Ele ajuda a igreja. He enables the church to overcome sin and Satan. Ele capacita a igreja a vencer o pecado e Satanás. And that's why when the church is not spiritual, E é por isso que quando a igreja não é espiritual, then you run into this situation então você se depara com esta situação, where the church of Christ is not spiritual. onde a igreja de Cristo não é espiritual. She is in sin, Ela está em pecado, caught up in sin, prisioneira do pecado and literally wallowing in sin. e literalmente chafurdando no pecado. Again, Novamente, the Holy Spirit is the one that enables the church o Espírito Santo é aquele que capacita a igreja to be able to overcome sin. para ser capaz de vencer o pecado. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito Santo, the church cannot overcome sin. a igreja não pode vencer o pecado. And that's why it's going to be very important E é por isso que será muito importante, if the church is to combat sin, se a igreja vai combater o pecado, the sin that has now caused so much apostasy, o pecado que agora causou tanta apostasia and caused the church to almost forget about her inheritance in heaven, e fez com que a igreja quase esquecesse da sua herança no céu and focus on the earthly. e focasse naquilo que é terreno. If this generation of Christians are going to successfully combat sin, Se esta geração de cristãos quiser ser bem-sucedida no combate ao pecado, battle sin and win, emerge victorious, combater o pecado e vencer, e levantar-se vitoriosa, then they are really going to have to depend on the Holy Spirit. então eles realmente vão ter que depender do Espírito Santo. So the Holy Spirit Então o Espírito Santo is the one that brings power to overcome sin and Satan in the church. é aquele que traz poder para vencer o pecado e Satanás na igreja. So that is yet another very central role of the Holy Spirit in the church. Então, este é um outro papel muito central do Espírito Santo na igreja, In the life of the present day church, na vida da igreja deste tempo presente, in the life of the present day believer. na vida do crente deste tempo presente. The book of Psalm 119 verse 9, O livro dos Salmos 119, versículo 9. Psalms 119 verse 9 says, Salmos 119, no versículo 9, ele diz: how can a young person stay on the path of purity? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? By living according to your word. Vivendo-o de acordo com a tua palavra. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Verse 10 it says, No versículo 10 ele diz: I seek you with all my heart. Do not let me stray from your command. De todo o coração eu te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. I have hidden your word in my heart, Escondi a tua palavra no meu coração, that I might not sin against you. para não pecar contra ti. The reason I've read Psalm 119 verse 9 A razão pela qual eu li o Salmo 19, versículo 9, is because the Holy Spirit also instructs the church.
É porque o Espírito Santo também instrui a igreja on righteousness, na justiça, to make sure she is awake, para certificar-se de que ela esteja desperta, she is fully rekindled to the fact that de que ela esteja totalmente vivificada para o fato de que she has to stay away from anything sin and apostasy. ela tem que ficar longe de tudo que é pecado e apostasia. That she has to walk the strict path, the narrow road of righteousness. De que ela tem que andar no caminho rígido, no caminho estreito da justiça. How can a young man stay on the path of purity? Como que um jovem pode permanecer no caminho da pureza? Then he says, by living according to your word. E então ele diz, vivendo de acordo com a tua palavra. I seek you with all my heart, Eu te busco de todo o meu coração. and please do not let me stray from your commands. E não me deixe, por favor, não me deixe desviar dos teus mandamentos. For I have hidden your word in my heart, Porque eu escondi a tua palavra no meu coração, that I might not sin against you. para que eu não peque contra ti. So the Holy Spirit is very powerful, Então, o Espírito Santo é muito poderoso, because it does instruct the church into righteousness. porque ele de fato instrui a igreja na justiça. The same thing we saw when we read 2 Timothy chapter 3. É a mesma coisa que nós vimos quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, 16 to 17. versículos 16 e 17. That he instructs the church, he instructs the believer unto righteousness. Que ele instrui a igreja, ele instrui o crente na justiça. The Holy Spirit, O Espírito Santo, in John chapter 17 verse 3, em João capítulo 17, versículo 3. the Holy Spirit O Espírito Santo reveals the truth. revela a verdade. John chapter 17 verse 3. João capítulo 17, versículo 3. Now, Agora, this is the eternal life, esta é a vida eterna, that they know you, que eles te conheçam, the only true God, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ, whom you have sent. e a Jesus Cristo a quem enviaste. Now, the Holy Spirit is the revelator, the revealer. Agora, o Espírito Santo é o revelador, é o que revela. So the Holy Spirit Então, o Espírito Santo comes to the church, comes into the life of the Christian believer, vem para a igreja, vem para a vida do crente cristão, to reveal God and His Christ. para revelar Deus e o seu Cristo. How awesome. Quão maravilhoso! In other words, He comes to reveal the truth Em outras palavras, ele vem para revelar a verdade, that Jehovah alone is God, que somente Jeová é Deus, and revealing His Christ, our Savior. e revelar o seu Cristo, nosso Salvador. Once He reveals that truth, Uma vez que ele revela esta verdade, another role He does from that point on, um outro papel que ele tem a partir deste ponto em diante, He then now opens up to the church ele então agora abre para a igreja the understanding regarding that truth. o entendimento a respeito desta verdade. Apart from revealing the truth, Além de revelar a verdade, He then comes and now opens up, reveals the church ele então vem agora e abre, revela para a igreja the understanding of that truth, o entendimento desta verdade, the understanding around that truth. o entendimento que envolve esta verdade. In other words, the requirements of that truth. Em outras palavras, os requisitos desta verdade. And then after that, E então, depois disso, the Holy Spirit o Espírito Santo then facilitates the church então
ajuda a igreja. Assists the church, helps the church now with that biblical truth. Ele assiste a igreja, ele ajuda a igreja agora com esta verdade bíblica. He helps the church Ele ajuda a igreja determine get a successful relationship with God. determinar, estabelecer um relacionamento bem-sucedido com Deus. Now he helps the church out of that truth now. Ele agora ajuda a igreja com esta verdade agora, That Jehovah is God, worship him. de que Jeová é Deus, adora-o, That Christ Jesus, his son, de que Cristo Jesus, o seu Filho, the Messiah is the Redeemer, the Savior. Worship him. o Messias, o Redentor, o Salvador, adora-o. Then with that truth, armed with that knowledge, Então, com esta verdade e com este conhecimento, he still comes to help the church. ele ainda vem para ajudar a igreja. He determines how successful the relationship between the church and God is going to be. É ele quem determina quão bem-sucedido será o relacionamento entre a igreja e Deus. You must receive him in order to attain a successful relationship with God. Você tem que recebê-lo para poder conseguir ter um relacionamento bem-sucedido com Deus. To successfully relate with God, you need the Holy Spirit. Para você poder se relacionar bem com Deus, você precisa do Espírito Santo. No wonder this generation the Lord sent us to Não é de se admirar que esta geração para a qual o Senhor nos enviou has had a very unsuccessful relationship with God não tem tido um relacionamento bem-sucedido com Deus, because they had shelved the Holy Spirit. porque eles descartaram o Espírito Santo, colocaram ele na prateleira. They had sidelined him. Eles o deixaram de lado. They didn't know how to address him. Eles não sabiam como falar com ele. They couldn't even worship him. Eles nem sequer podiam adorá-lo. In Luke chapter 6, Em Lucas capítulo 6, 47, 49, 47 a 49, the Holy Spirit then will help you, the believer, the church, o Espírito Santo então vai te ajudar, o crente, a igreja, to establish a firm spiritual foundation a estabelecer um firme fundamento espiritual for your Christian salvation. para a sua salvação cristã. Firm. Firme. Only the Holy Spirit Somente o Espírito Santo can help you establish the foundation of your life, your salvation, on the rock. pode te ajudar a estabelecer o fundamento da sua vida, da sua salvação na rocha. The rock that is God Almighty. A rocha que é o Deus Todo-Poderoso. Only the Holy Spirit can now rivet you. Somente o Espírito Santo pode agora te prender, te fixar. Can establish the foundation of your salvation Pode estabelecer o fundamento da sua salvação as firm, immovable, como firme, imutável, solid, substantial, permanent, sólido, substancial, permanente, sure upon the rock. seguro sobre a rocha. A foundation that cannot be overthrown by the false teachers. Um fundamento que não pode ser derrubado pelos falsos mestres, That you see today all over the TV and everywhere. que vocês veem hoje em toda a TV e em todo lugar. A foundation that will be embedded in the pure doctrine Um fundamento que estará fundamentado na doutrina pura of repentance and holiness and righteousness. do arrependimento, da santidade e da justiça. A foundation that will be launched Um fundamento que estará alicerçado and embedded in the pure revelation of God
e arraigado na pura revelação de Deus, by the Holy Spirit himself. pelo próprio Espírito Santo. A spiritual foundation. Um fundamento espiritual. A foundation that will be embedded in the doctrine of eternal life. Um fundamento que estará arraigado na doutrina da vida eterna. The eternal election of the saints. Na eleição eterna dos santos. The Holy Spirit, after doing that, O Espírito Santo, depois de fazer isto, will also raise the red flags for the Christian, for the church. também levantará bandeiras vermelhas para os cristãos, para a igreja. He teaches the church the cost of disobedience, the price of disobedience. Ele ensina para a igreja o custo da desobediência, o preço da desobediência. The Holy Spirit will teach the church O Espírito Santo vai ensinar para a igreja of disobedience, a respeito da desobediência, the cost of disobedience. o preço, o custo da desobediência. He said, don't do this, don't touch it, Ele vai dizer: não faça isso, não toque nisto, don't try. nem tente. The things that when you do, you will not see the kingdom of God. As coisas que quando você fizer, você não verá o reino de Deus. He says here, Ele diz aqui, Psalm 139:23, Salmo 139, 23. search me, God, and know my heart. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Test me and know my anxious thoughts. Prova-me e conhece os meus pensamentos aflitos. See if there is any offensive way in me, Veja se há em mim algum caminho mau, and lead me in the way everlasting. e guia-me pelo caminho eterno. So he will always tell you the cost, Então ele sempre vai te dizer o custo, the price of disobedience. o preço da desobediência. He will search your heart, Ele vai sondar o teu coração and he will raise the red flag. Say, don't touch this. e ele vai levantar uma bandeira vermelha e dizer: não toque nisto. You'll miss everlasting life. Você perderá a vida eterna. The Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus. He guides the church into the truth. Ele guia a igreja à verdade. He guarantees and seals the church Ele garante e sela a igreja for eternal life in heaven. para a vida eterna no céu. He navigates the steps of the church. Ele conduz os passos da igreja. So you walk the footprints of Jesus, Então você anda nas pegadas de Jesus, the path of the Lord. no caminho do Senhor. He empowers evangelism. That's what I want to look at a little bit. Ele capacita a evangelizar. É isto que eu quero olhar um pouco. The Holy Spirit empowers evangelism. O Espírito Santo capacita para evangelismo. The book of Luke, blessed people. O livro de Lucas, povo abençoado. The book of Luke, chapter 22. O livro de Lucas, capítulo 22. How the Holy Spirit empowers evangelism. Como que o Espírito Santo dá poder para evangelizar? The book of Luke, chapter 22, verse 54 to 62 says, O livro de Lucas, capítulo 22, versículos de 54 a 62, ele diz: Then, seizing him, they led him away and took him into the house of the high priest. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Peter followed at a distance, Pedro o seguia de longe. and when some there had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter sat down with them. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro sentou-se entre eles. Verse 56 of the book of Luke 22. Versículo 56 do livro de Lucas 22.
A servant girl saw him seated there in the firelight. Uma criada viu-o sentado lá perto do fogo. She looked closely at him and said, "This man was with him." Fitando-o, ela disse: Este homem também estava com ele. But he denied. He said, "Woman, I don't know him," he said. Mas Pedro, negando, disse: Mulher, não o conheço. Peter denied Jesus here. Pedro negou Jesus aqui. Verse 58. Versículo 58. A little later, someone else saw him and said, "You also are one of them." Um pouco mais tarde, vendo-o, outro disse: Você também é um deles. "Man, I am not," Peter replied. Homem, eu não sou. Pedro respondeu. About an hour later, another asserted, "Certainly this fellow was with him." Por volta de 1 hora mais tarde, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, For he is a Galilean. porque ele é um galileu. Peter replied, "Man, I don't know what you're talking about." E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Just as he was speaking, then the rooster crowed. E estando ele ainda a falar, o galo cantou. And the Lord turned and looked straight at Peter. E então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Then Peter remembered the word of the Lord that he had spoken to him. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que ele havia dito para ele. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Antes que o galo cante 3 vezes, você me desonrará, me negará 3 vezes. And he went outside and wept bitterly. E ele saiu triste e chorou amargamente. Then you move on to the book of Acts chapter 2. Então agora vamos para o livro de Atos capítulo 2. Now, when the Holy Spirit comes down, Agora, quando o Espírito Santo desce, when the day, verse 1, Acts chapter 2 verse 1. versículo 1, Atos 2, versículo 1. When the day of Pentecost came, they were all gathered together in one place, of course fearing to be killed. Quando o dia de Pentecostes veio, eles estavam todos reunidos em um lugar. É claro, eles estavam com medo de ser mortos. Then suddenly a sound like blowing of violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. E apareceu algo como línguas de fogo, distribuídas entre eles, que veio e pousou sobre cada um deles. All of them were filled with the Holy Spirit, and they began speaking in tongues as the Spirit enabled them. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Verse 5. Versículo 5. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under the heaven. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Verse 6. Versículo 6. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each of them heard their own language being spoken. Quando, porém, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Verse 7. Versículo 7. Utterly amazed, they asked, "Are these who are speaking Galileans?" Totalmente atônitos, eles se admiravam, dizendo: Estes que estão falando, porventura são galileus? Now, how is it that each of us hears them in our own native language? Como então nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? And then he goes on, verse 14. Então ele continua, versículo 14. Then Peter stood up
with the 11 and raised his voice and addressed the crowd. Então Pedro levantou-se com os 11 e, erguendo a voz, falou com a multidão nestes termos: Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Verse 15 of Acts chapter 2. Versículo 15 de Atos, capítulo 2. These people are not drunk, as you suppose. It is only 9 in the morning. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam. É apenas 9 da manhã. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I'll pour my spirit out on all people. Não, isto é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Even unto my servants, both men and women, I'll pour out my spirit in those days. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. And then he goes on verse 22. E então ele vai para o versículo 22. Fellow Israelites, Peter is addressing them the inaugural speech. Varões israelitas, Pedro está falando com eles no discurso inaugural. Listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders and signs which God did among you through him, as you yourselves know. Ouçam estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. Este homem foi entregue a vocês pelo determinado desígnio e presciência de Deus. And you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him on the cross. E vocês, por mãos de iníquos, o mataram, pregando-o na cruz. But God raised him from the dead, freeing him from the agony of death. Porém Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Because it was impossible for death to keep its hold on him. Porque era impossível que a morte o retivesse. David said, I saw the Lord always before me. Because he is at my right hand, I will not be shaken. Porque Davi diz a respeito dele: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exulta. Peter continues verse 29. Pedro continua no versículo 29. Fellow Israelites, I can tell you confidently that the patriarch David died and was buried. Irmãos, permita-me dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. And his tomb is here to this day. E o seu túmulo permanece entre nós até este dia. And Peter went on and on. E Pedro continuou e continuou falando. To now proclaim Christ Jesus. Why? Para agora proclamar Cristo Jesus. Por quê? Because the Holy Spirit had come on him. Porque o Espírito Santo tinha vindo sobre ele. He denied Jesus.
Ele negou Jesus. He ran away. Ele fugiu. He said, "Are you crazy? I don't know that man." Ele disse: vocês estão loucos? Eu não conheço este homem. They said, "No, you are one of them. You are one of the Galileans." E eles disseram: não, você é um deles. Você é um dos galileus. And he ran away. He said, "No, I don't know what you're talking about. Are you crazy?" E ele fugiu e disse: não, eu não sei do que vocês estão falando. Vocês estão loucos? He denied Jesus. Ele negou Jesus. But when the Holy Spirit came upon them at Pentecost, Mas, quando o Espírito Santo veio sobre eles em Pentecostes, the courage, they stepped out and proclaimed Christ Jesus. a coragem, eles deram um passo à frente e proclamaram Cristo Jesus. How powerful. Quão poderoso! So the Holy Spirit, He comes. Então, o Espírito Santo, ele vem. Blessed people, He comes. Povo abençoado, ele vem. He comes to enable the church. Ele vem para capacitar a igreja, Stand up and proclaim the Messiah. Proclaim the gospel. para levantar e proclamar o Messias, proclamar o Evangelho. Without Him you cannot. Sem ele você não pode. He empowers the church for evangelism. Ele dá à igreja poder para evangelizar. Acts chapter 4, 5 and 12, He says, Atos capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele diz: the next day the rulers and the elders and the teachers of the law met in Jerusalem. no dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os doutores da lei reuniram-se em Jerusalém. Annas the high priest was there, Anás, o sumo sacerdote, estava lá. and so was Caiaphas, John Alexander, and others of the high priest's family. E também Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. They had Peter and John brought before them and began to question them. Eles trouxeram Pedro e João diante deles e começaram a questioná-los. By what power or what name do you do this? Com que poder? Ou em nome de quem vocês fazem isto? Then Peter, filled with the Holy Spirit, look at that, filled with the Holy Spirit, Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, olha isto, cheio do Espírito Santo. then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para eles: rulers and elders of the people, autoridades e anciãos do povo, if we are being called to account today for an act of kindness shown to the man who was lame and being asked how he has been healed, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado, then know this today, you and all the people of Israel, então tomai conhecimento hoje, vós e todo o povo de Israel, that it is by the name of Jesus Christ of Nazareth whom you crucified, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, by whom God raised, the one that whom God raised from the dead, that this man stands here healed. e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Jesus is the stone you builders rejected, Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, which has become the cornerstone. Salvation is found in no one else. o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro. But for there is no other name under the heaven given to mankind by which we must be saved.
Porque debaixo do céu não existe nenhum outro homem dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Only the name of Jesus. Somente o nome de Jesus. When they saw the courage of Peter and John, they realized Quando eles viram a coragem de Pedro e João, então eles entenderam that they were unschooled people, ordinary men, que eles eram homens iletrados e incultos. and they were so astonished, E eles ficaram tão admirados. and they took note E eles reconheceram that these men had been with Jesus. Look at that now. que estes homens tinham estado com Jesus. Olha isto agora. The Holy Spirit is the one that gives courage to the church to proclaim the name of Jesus. O Espírito Santo é aquele que dá coragem para a igreja para proclamar o nome de Jesus, To do the ministry of the Lord, to evangelize the Lord. para fazer o ministério do Senhor, para evangelizar o Senhor, To evangelize the gospel. para evangelizar o Evangelho. The Holy Spirit also gives spiritual gifts to the church. O Espírito Santo também dá dons espirituais para a igreja. In Matthew 25, verses 1 to 13, the wise and foolish virgins, Em Mateus 25, versículos de 1 a 13, as virgens sábias e as tolas, the Holy Spirit is the one that distinguishes God's holy church from fraud. o Espírito Santo é aquele que diferencia a Igreja Santa de Deus da fraude, From fraudulence, da falsa, da fraudulenta, from the lie, apostasy, da mentira, da apostasia, deception and fraud. engano e fraude, fraude. Matthew 25, Revelation chapter 6, 5 to 6. Mateus 25 e Apocalipse 6, de 5 a 6, He says, but when you see the oil and the wine, don't destroy it. That is my bride. ele diz: e quando você ver o óleo e o vinho, não destrua, esta é a minha noiva. Blessed people. Povo abençoado, This conversation of the Holy Spirit is an exhaustless theme. esta conversa sobre o Espírito Santo é um tema inesgotável. I could go on and on and on. E eu poderia continuar e continuar e continuar. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Let me lead everybody to the Lord. Deixe-me conduzir todos vocês para o Senhor. Say, dear Jesus, Diga: poderoso Jesus, I repent on this day eu me arrependo neste dia and turn away from all sin. e abandono todo pecado. I have heard the importance Eu ouvi sobre a importância and the gravity and the significance e da gravidade e da relevância and the absolute necessity of the Holy Spirit e da absoluta necessidade do Espírito Santo in my Christian walk. na minha caminhada cristã. And I receive you, Lord Jesus, E eu te recebo, Senhor Jesus, as my Lord and Savior today. como meu Senhor e Salvador hoje. Please forgive my sins Por favor, perdoa os meus pecados and fill me with the Holy Spirit, e encha-me com o Espírito Santo, that I may be purged para que eu possa ser purificado, that I may now have
a spiritual life. para que eu agora possa ter uma vida espiritual. Live holy. Viver em santidade And be righteous, e ser justo, that I may be a total spiritual being, para que eu seja um ser totalmente espiritual. that I may be the elect of God, Para que eu possa ser um eleito de Deus and inherit the glorious kingdom of God. e herdar o glorioso reino de Deus. In the mighty name of Jesus, tonight I'm born again. No poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. May the Lord bless you. Que o Senhor os abençoe. Todah Lahem, Todah Shalom, Todah Haverim, Baruch Hashem. Thank you.